bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Linha na Agulha, onde eu te ensino na prática a costurar suas próprias roupas. Meu nome é Thalita Barroso e eu ensino mulheres que não sabem enfiar uma linha na agulha a costurarem suas próprias roupas. O que eu vou ensinar hoje é uma calça clochard. Para você que não sabe o que é uma calça clochard, é aquela calça mais folgadinha, de cintura alta, que tem aquela faixa de amarrar na cintura, igual você tá vendo aqui nessa imagem que eu tô te mostrando. Pois é, muitos confundem a calça clochard com a calça cenoura, porque elas são bem parecidas. Tanto a clochard quanto a cenoura, elas têm a parte superior, a parte do quadril, um pouco mais folgadinha. Mas a diferença é que a calça clochard, ela sobra um pouco de tecido para cima e amarra com uma faixa. Então é uma calça assim muito sofisticada, é uma peça muito fina que vai assim te vestir para você poder trabalhar, porque além de te deixar arrumada, ela é confortável, mas também para você sair, é só você compor com uma blusa mais festa, assim, mais noite, que fica super lindo. Pode se usar com rasteirinha, com tênis, que tá muito em alta agora, você pode usar também com salto, depende da ocasião. Então é uma peça versátil, que não pode faltar no seu guarda-roupa. E aqui eu vou te ensinar a fazer uma calça clochard a partir de um molde base. E veja também, o tecido é importante que seja um tecido mais maleável. Eu escolhi o linho, porque eu acho que o linho cai muito bem para esse tipo de peça. Mas você pode optar por uma tricoline, uma sarja também, uma sarja mais leve, porque existem sarjas com a gramatura mais pesada, mas existe a mais leve. Então uma sarja mais leve eu acho que vai ficar super legal também para essa calça. E essa não é para mim, eu fiz para minha filha, mas tudo bem. A calça vai ficar linda, eu tenho certeza. Então, bora lá colocar a mão na massa. Aqui, eu já risquei no meu tecido, eu tenho 1,20 de tecido aqui, de um linho que eu já molhei, já encolhi. Risquei um molde de calça base, na numeração 38. Eu preciso aumentar essa calça para que ela fique o modelo clochard. Então, a primeira modificação que eu vou fazer aqui, eu vou aumentar aqui no cos, para que seja uma calça de cintura alta. Então eu vou colocar aqui 10 centímetros, porque eu já fiz essa medida, né? Aí eu preciso da altura de quadril de 20 centímetros, né? Se eu colocar aqui 20 centímetros, a minha cintura fica lá embaixo. Então, colocando aqui, eu aumento aqui a altura da minha calça. Aqui também colocaremos 10 centímetros, com a continha aqui, 10 centímetros da calça clochard. Ela é uma calça mais soltinha, né? Mais folgadinha. Então, nós vamos também aumentar nas suas larguras. O tecido foi pouco, né? Como vocês podem ver. Então, eu vou fazer de tudo para poder ajudar aqui para fazer essa calça utilizando esse tecido. Aqui o quadril, que eu tenho as medidas aqui, ele é 51. O meu quadril aqui, metade 23, a frente, que é um pouco mais justa, né? 45. Eu preciso já aumentar nesse quadril aqui 5 centímetros. Então, equivale a 1,5 centímetro. Como essa calça é uma calça mais folgadinha, então eu vou aumentar 2 centímetros aqui na lateral, que vai equivaler no final 4 centímetros de aumento aqui no meu quadril. E aqui atrás, na linha do gancho das costas, eu vou aumentar mais 2 centímetros, que vai equivaler a 4 centímetros. Porque as costas vai ter elástico, então será importante que eu tenha esse aumento aqui de 2 centímetros a mais nas costas pro elástico. O gavião também é importante que ele fique um pouco mais folgadinho, mais frouxo. Então eu desço aqui 2 centímetros no gavião e aumento 2 centímetros aqui na frente. Uns chamam de gavião, outros chamam de gancho, né? Então eu vou aqui descer 2 centímetros na linha do gancho
e acrescentar 2 centímetros aqui para frente. Entendeu? Desci 2, acrescentei 2. E aqui eu já fecho aqui na perna da calça base, né? Que é a calça de base. Esses 2 centímetros que eu aumentei aqui à frente, eu vou acrescentá-los até a minha linha da cintura. É importante ter essa régua. Vou também descendo até a coxa e aqui eu vou diminuindo mais ou menos na altura do joelho. Porque eu não preciso que ela fique folgada aqui nas pernas, eu preciso que ela fique mais folgada em cima. A perna pode ser reta. E aqui eu vou seguindo o quadril. Não vou comentar muito na lateral. Da mesma forma. E vou morrendo aqui na linha do joelho, para que essa calça fique uma calça mais frouxinha. Aqui na linha do gancho da frente eu também desço 2 centímetros aqui na linha horizontal e acrescento 2 centímetros também. Então ficou bem na pontinha aqui. Aproveitar o tecido mesmo que eu tô fazendo isso aqui, viu? Não recomendo vocês fazerem isso. Mas é o que eu tinha aqui, então tô aproveitando. Essa calça aqui pra minha filha, ela gosta de vermelho, então acho que vai ficar muito bonito nela. E aqui eu desço então com a minha régua esses 2 centímetros. Então essa parte aqui, ó, já foi eliminada, ok? Na cintura eu marco a metade. Aqui eu tenho 22 centímetros. Então aqui no ponto de número 11, que é aqui, eu tenho o lugar onde vai ter aquela pence que normalmente se tem na calça clochard. Para me marcar essa pence, eu preciso saber de quanto é a cintura. A cintura, ela equivale a 72 centímetros, o que é 36 mais, que nós trabalhamos com a metade, né? A metade de 36, que é só dessa frente aqui, é 18. Então, eu vou ter que diminuir na cintura 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Vai ficar 2,5 para o lado de cá e 2,5 para o lado de cá. Aqui vai ser a minha prega, apenas até aqui, depois ela fica soltinha, para que eu possa fazer essa calça no modelo clochard. Outro detalhe também que tem na calça clochard, que é uma perna mais afinulada. Então aqui, ó, eu vou diminuir 2 centímetros na lateral. Somente na lateral, porque eu não quero uma perna muito justa. Então, aqui também eu vou unir com a minha régua de alfaiate, partindo da linha aqui do joelho, e vou afinando, diminuindo 2 centímetros apenas na lateral da minha calça. Então, recapitulando aqui as modificações que eu fiz, primeiro eu risquei uma calça base. Você pode pegar uma calça base que você tem aí na sua casa e fazer essas modificações. Risquei aqui é a frente, colocar um F para você saber, e aqui é as costas. Então a primeira modificação que eu fiz foi acrescentar na linha do quadril 2 centímetros. Esse acréscimo eu prossegui com ele até a minha cintura e até a linha do joelho, tanto na frente quanto nas costas. Após acrescentar no quadril, eu acrescentei 2 centímetros na linha do gancho e desci 2 centímetros na linha do gancho, para que fique um gancho mais folgadinho. Após fazer isso também, eu diminuí 2 centímetros na lateral das pernas, na parte de baixo apenas até a linha do joelho, para que fique uma perna mais justinha, uma boca mais justa da calça clochard. E aqui eu fiz a divisão no meio da minha calça, para que aqui venha uma prega que vai fazer o modelo clochard. Agora, a parte das costas terá elástico e agora eu posso cortar.
Lembre que nós precisamos, como esse molde, ele não tem margem de costura, é algo que eu já cortei diretamente no tecido, eu já vou cortar acrescentando 1 centímetro para poder costurar. Então eu já corto aqui 1 centímetro aqui, imaginário mesmo, porque se ficar folgado, tem como apertar. Agora, se ficar apertado, não tem jeito, né? Aí necessita de uma emenda, e nem sempre uma emenda fica legal na roupa. A não ser que seja bem escondida, né? Então... ela não terá zíper. E a parte superior não precisa aumentar a costura. Aqui onde eu marquei a pence, onde eu vou fazê-la, eu vou dar um pique para já ficar marcado dos dois lados. E a altura dela, eu já venho aqui com o dedinho, marcando de um lado e do outro a altura dessa pence. Quando costurarmos, você vai ver como vamos fazer. Então aqui eu posso dobrar. Ah, um detalhe. Esse tecido aqui, ele não tem avesso, é um linho. Então, esse lado que tá riscado é meu avesso. Como o outro lado não tem risco, eu vou marcar também com um risco para ser o avesso, para que fique espelhado. Senão eu posso me confundir e na hora não dá para poder fazer esse espelho. Aqui também nós vamos cortar acrescentando as costuras. Observe que estou cortando fora da linha que eu risquei. Quase não deu, mas como é elástico, né? Então vai dar certo ao final. Da mesma forma, aqui é o avesso, aqui do outro lado eu também vou marcar o avesso, ok? Uma conferência que nós precisamos fazer é aqui para saber se as pernas estão no mesmo comprimento. E estão aqui a parte interna e aqui a parte lateral. Eu confiro, ok? Tudo do mesmo tamanhozinho. E agora nós já vamos para cortar os detalhes dessa calça. E veja, sobrou apenas esse pedacinho aqui. Eu vou ter que utilizar de um outro tecido para poder fazer os forros dos bolsos. Com os pedaços que sobraram então, agora eu preciso cortar uma faixa que terá na cintura. Então eu já vou cortar essa parte reta aqui que sobrou, para mim poder fazer essa faixa, que é a calça clochard. Ela vem com essa faixa que dá toda o diferencial dela, né? Então aqui, deixa eu dizer a medida aqui pra vocês, eu tô cortando uma faixa de 10 centímetros. 10 centímetros pela largura toda do tecido, que é 1,40. O meu tecido ali é infestado, né? Então é 1,40. Eu preciso da faixa, eu preciso do acabamento aqui do cos, da frente e das costas. Na verdade não vai ser um cos, vai ser um revel, né? Nós vamos trabalhar. Então aqui eu já tenho, eu vou abrir aqui o tecido para poder fazer frente e depois fazer costas. Se sobrar, eu corto bolsos, mas acho que eu vou ter que fazê-la sem os bolsos, porque quantidade de tecido não vai ser o suficiente para o bolso. Eu tenho 1,20 m, eu usei 1,20 m de tecido para essa calça, mas aí eu já te recomendo, para você cortar ela com folga e não ficar dando esses problemas aqui, compre 1,40 m. Ó, você vê que eu usei a frente aqui como molde para poder cortar esse acabamento aqui da minha frente, que será o revel. Aqui eu já vou deixar na dobra do tecido.
tá? Nem vou cortar. E aí e o tecido todo aqui tem uma largura. Vamos ver. Então aqui usei o molde e aqui agora a largura aqui tá dando 7 centímetros. O máximo que eu consigo aqui com esse retalhinho é 7 centímetros, então 7 centímetros nós vamos fazer aqui o acabamento aqui da frente, ó. Ainda ficou um pedacinho de tecido aqui faltando, então eu vou acertar, vai dar um pouquinho menos que 7 centímetros, mas não tem problema, esse acabamento até com 5 centímetros fica bonito, não vai ficar feio. Então aqui já tá cortado o acabamento aqui da frente da minha calça clochard. E as costas dela eu optei por colocar elástico ao invés de colocar zíper, né? Então o meu elástico, ele tem uma largura de 5 centímetros. Então o meu acabamento aqui vai ter que ser no mínimo aí 6 centímetros para que eu possa dobrar, fazer um canudo para colocar esse elástico, o que vai dar para fazer isso. Aqui a dobra eu jogo pro meio, aqui a dobra eu vou jogando aqui pro meio do cos, ok. Deixa eu já colocar aqui o cos da calça, né? Usando ela mesma, corte aqui das costas eu uso como molde para poder cortar esse revel, que é o acabamento aqui em forma. Mas na verdade aqui vai ser apenas uma tira de tecido, né? Tem necessidade de seguir porque é reto, né? Tem necessidade de molde. Então a tira tem o comprimento aqui da calça, da extensão da calça, que é de 56 centímetros, e o comprimento aqui tá dando 7 centímetros, pode ser um pouquinho menor, mas não muito, porque tem que deixar margem para costura. Só vou acertar aqui e deixar praticamente com 7 centímetros mesmo, porque aqui eu vou fazer um canudo onde vai vir o elástico aqui dentro. A medida desse elástico, já vou te falar, pode ser a metade da cintura, mais, que é 28 centímetros, mais a metade da cintura. Ou seja, 3/4 dessa cintura, que será 28 centímetros mais 14 centímetros, que equivale a 42 centímetros de elástico aqui para as costas do cos. 42 centímetros. Eu vou colocar com 40. Tô achando 42 por ser elástico, esticar. Mas sempre quando você for colocar elástico, se você não quiser muito apertado, você pode colocar 3/4. Dividir a medida por 4 e usar 3 partes desta divisão aí desse número que você encontrou nessa divisão aí. Aqui eu tenho a faixa da frente, ok? Aqui eu tenho a frente com o acabamento, ok? Também eu vou querer colocar realmente para os bolsos, não vai dar, mas não tem problema, vai ficar uma calça sem bolso, que vai ficar bonito também. Aqui agora eu vou cortar a traqueta, ou passador, como você preferir chamar. Eu vou fazer uma traqueta aqui, onde vai passar a faixa, só vai ter na frente. Essa traqueta, viu? Eu cortei 2 tirinhas de tecido de 13 centímetros por 6, ok? Então, aqui está pronto, a minha calça está cortada. Agora nós vamos iniciar costurando. Que nós vamos iniciar unindo a parte do gancho, tá bom? Tanto da frente quanto das costas. Vamos lá. Unir costas, né? Agora vou unir o gancho da frente. Lembrando que essa união é direito com direito, costurando aqui pelo avesso. Como vocês podem ver, o meu avesso do tecido tá todo marcado com giz.
Agora eu vou fazer o acabamento aqui em overlock, que pode ser também com zigue-zague, caso você não tenha overlock, fazendo esse acabamento para me colocar o acabamento da frente e das costas. Então aqui eu já passei o overlock aqui no gancho, né, das costas e da frente também, só que agora eu vou focar aqui nas costas, porque eu vou colocar o elástico primeiro. Mas antes de colocar o elástico, lógico, eu tenho que fazer aqui esse canudo aqui nas costas, para que eu possa inserir o elástico, né, enfiar o elástico dentro, ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar o acabamento aqui por cima, né, e costurar pelo direito e depois virar pro lado avesso, tá bom? Então, vamos lá. Então aqui eu fiz a união do revel, a minha calça. E para que ela possa virar aqui, eu vou virar pro lado avesso esse acabamento, essa vira. Eu vou dar uma costura aqui, tipo um pesponto mesmo, para me ajudar aí na hora de virar, para não ficar aparecendo esse acabamento aqui do lado de fora. Então eu costuro em cima de toda a sobra de costura que tá por dentro, tá? Essa sobra de costura tá aqui por dentro, pro lado do revel. E aí é por cima dela que eu vou abrindo aqui com as minhas mãos. Se você quiser também, pode passar. Mas como eu tô trabalhando aqui com linho, e o linho ele dobra muito fácil. Aqui, ó, eu vou com a unha, olha só. E aí ele já vai caindo no lugar. Então eu já abro a costura aqui manualmente mesmo, sem precisar levar no ferro. Mas dependendo do tecido, você terá que ir ao ferro com ele. Já virando aqui para ver, se eu já vou conferir aqui para ver quanto eu tenho aqui para inserir o meu elástico. Então, para que não fique estreito, né, o tamanho. Então eu posso ainda dar mais uma dobrinha aqui para ficar um acabamento bonito e ainda vai caber o elástico tranquilamente. Então é isso que eu vou fazer. Aqui eu vou dar uma costura aqui por dentro, tipo pespontando, porque quando eu for enfiar o elástico, se essa costura estiver assim aberta, corre o risco de enganchar aqui. Então eu vou preferir dar um pesponto aqui por fora, para que ele me ajude na hora de inserir o elástico aqui na calça, não ficar enganchando. Você poderia ter feito essa costura desse pesponto antes de colocar o revel, mas como eu pensei nisso aqui agora, eu tô fazendo agora, viu? Mas pode ser antes, fica melhor, por causa do início lá. E agora aqui eu vou virar pra dentro e dar uma dobra bem fininha e costurar. Pra depois eu colocar o elástico. Posso ir medindo aqui. Pode também utilizar o ferro para fazer isso, viu? Que exige um pouco de prática para já fazer manualmente. Dobre antes no ferro e depois costura. Como eu já pratiquei muito, então eu já consigo fazer assim. Mas não é errado se você alfinetar, passar no ferro, que eu cortei o excesso que sobrou. E agora nós vamos inserir o elástico. Se essa calça fosse toda de elástico, a técnica seria a mesma.
você iria fazer esse acabamento em toda a volta do cos. Como o elástico é só nas costas, nós já vamos colocar nas costas. Eu tenho aqui essa pecinha, que eu não sei o nome, mas é bem fácil de você encontrar em casa de armário. Eu sei que ela serve para enfiar o elástico no canudo. Então, enfiador de elástico, se é que eu posso chamar assim. Como que ela funciona? Você coloca aqui na ponta do elástico e faz assim. Se você não tem algo assim em casa, não encontra aí para comprar, você pode colocar esse elástico com um grampo de cabelo, também dá certo. Você vai inserir o grampo aqui dentro e puxar e vai dar certo para você enfiar o elástico. Mas como eu tenho esse recurso e ele facilita muito, porque a ponta dele aqui é bem lisinha e redonda, então não engancha nas partes de dentro da costura. E o grampinho corre o risco de enganchar, então no grampinho você tem que passar uma fita adesiva na ponta para não enganchar. Aqui então eu vou inserir dentro deste canudo que eu fiz aqui o meu elástico. Aqui eu inseri o elástico, depois você dá uma esticadinha assim, que aí vai distribuir a franza. Costurei aqui na ponta e agora eu vou costurar aqui na outra pontinha para ele ficar preso. Se você achar necessário, pode dar uma costura aqui ao meio também, para poder ele não correr o risco de virar e por aí vai. Como não é um elástico muito apertado, mais folgadinho, né, que é a medida aqui de 3/4 que eu coloquei, 3/4 da medida inteira, ele não vai virar com certeza. Agora nós vamos costurar aqui o acabamento da frente, né? O revel. Aqui eu tenho o lado direito com o direito. E vamos unir essas duas partes e depois virar pelo avesso. Igual nós fizemos com as costas. Porém, nas costas tinha um elástico e aqui não vai ter. Eu tenho as duas marcações que serão as minhas pences, né? Só que antes de fazê-las, eu quero que a minha costura aqui da lateral, onde eu vou unir o meu cos, as minhas costas com a frente, eu quero que aquela costurinha de cima não fique aquele acabamento feio aparecendo. Então aqui, eu poderia agora dobrar o meu cos pra dentro, né? O meu acabamento aqui e já fechar, rebater esse acabamento. Só que isso vai me impedir de unir a lateral da frente com a lateral das costas e ficar um acabamento bonito dos lados. Eu quero que fique embutido a costura aqui no início. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha frente, antes de finalizar o acabamento da frente, eu vou unir ela pelos lados com as costas, com a lateral das costas. Só que aí eu vou unir fazendo o quê? Eu vou unir aqui, vou pegar esse acabamento aqui da minha frente, que eu já uni com a calça, e vou virar como se estivesse cobrindo aqui a parte das costas. Porque depois que eu virar, vai ficar um acabamento embutido, vai ficar bonito. Aqui, já pra firmar, eu já vou colocar o calcador da máquina em cima. Aqui eu quero te explicar que você já faz essa dobra. Já deixa assim dobradinho, já costura com a dobra. Aqui então, dá o retrocesso. Nós vamos unir, já costura com a dobra, que depois nós vamos precisar dela lá quando der o acabamento da frente. E aqui a gente costura a lateral. Quando eu estava cortando, eu já tinha conferido, a lateral já tá batendo certinho. Lateral frente com lateral costas. Mas é sempre bom você conferir antes, né? Então aqui antes de finalizar, eu já dou uma olhadinha e vejo
se as duas partes estão terminando iguais, sem sobrar nada. É importante na sua calça não deixar sobrar nada nas pernas, porque isso que faz com que a calça fique com aquela perna torta. E aí não tem conserto quando isso acontece. Mas aqui deu tudo certinho. E agora eu posso fazer a mesma coisa com a outra lateral. Mas aqui, antes, vou cortar o excesso que sobrou. Agora eu corto. Eu gosto sempre de cortar no final, depois costuro tudo. Só pra você visualizar como vai ficar, ó, eu vou virar aqui a minha costura lateral, parte de cima ficou embutidinha. Ficou aquela coisa bonitinha aqui do lado por dentro. Não ficou aquela costura, aquele overlock ou zigue-zague aparecendo aqui por cima, tá? Ficou embutida no cós da frente, todo o meu elástico. Isso faz com que a roupa fique uma cara assim mais limpa por dentro, né? Fica uma coisa mais chique mesmo, vamos falar assim. Agora vamos para outra lateral. Então aqui mais uma vez eu coloco as costas aqui, o elástico aqui próximo da costura e vou virar esse acabamento aqui para dentro, para cobrir aqui o elástico. Dou essa dobrinha aqui, que já fica pronta aqui para depois que eu rebater o acabamento da frente. Aí dei essa dobrinha e agora eu faço um sanduíche. A parte das costas está inserida entre o revel e a frente. E depois eu virar e esse acabamento fica embutido. Isso você pode fazer quando você fecha também laterais da camiseta, as laterais, sempre quando tiver essa oportunidade de embutir os acabamentos, fica bem mais bem feita a peça, fica um acabamento mais rico. E aí eu gosto muito de observar essas roupas assim que a gente compra nas boutiques, né? Que a gente chama de roupa de marca. Podem observar que os acabamentos são todos assim embutidos, feito assim com muito capricho, e isso que dá todo o valor à peça. Já fechamos então a lateral. Então aqui eu uni a calça pelas laterais antes de finalizar o acabamento da frente. Por que que eu fiz isso? Porque aqui, como você pode ver, eu virando aqui, ó, ele já vai ficar todo embutido aqui na lateral. Mesma coisa aqui do outro lado, olha só. Vai ficar todo embutidinho. E agora eu posso finalizar esse acabamento aqui. Fechei as laterais, unindo aí frente e costas. E aí, como é o clochard, ela tem aquelas duas preguinhas na frente, sobrando aí pra cima. A minha marcação tá pelo avesso. Então, eu preciso marcar agora pelo direito essa largura aqui de pences. Vou colocar aqui uma sobre a outra aqui à frente, né? E vou fazer essa marcação aqui, que eu fiz aqui com giz, pelo lado direito. Como que eu faço isso? É só colocar aqui o meu dedo aqui sobre o giz aqui onde eu marquei e marcar aqui no lado direito, ó, de um lado e do outro. Mas aqui também eu vou fazer a mesma coisa, né? Que é a largura, e marcar aqui do meu lado direito. E pronto, já tá marcada a minha largura de pence que eu preciso aqui para fazer a prega da clochard. E agora eu posso, então, dar esse acabamento aqui, que é costurar, fechando aqui essa parte minha aqui do meu revel. Eu cismo em chamar de cos, mas na verdade aqui não é um cos, né? É um revel. Então aqui eu já vou aqui. Vocês estão observando que eu tô passando muito, não passei nada ainda. Não levei no ferro, é importante você levar no ferro, mas porque o linho, assim como a tricoline, né? Ele é um tecido assim mais fácil de trabalhar, porque a gente quebra ele até com a unha mesmo. Se tiver uma unha maiorzinha, você consegue quebrar e aí facilita na hora de costurar, porque aí a gente ganha tempo, né? Olha só. Se esse acabamento meu do cos fosse um pouquinho mais largo, ficaria melhor ainda, né? Como vocês veem aqui dos lados, tá vendo? Vou jogar essa costura aqui, que ia dar no final certinho aqui do meu elástico. Mas o tecido era pouco, né? Então, não vai impedir de ficar uma calça bonita. Porém, só nos acabamentos mesmo que pecou um pouquinho de não ter ficado o cos aqui da frente na mesma largura aqui das costas. Agora, nós vamos à máquina rebater essa costura para depois fazermos a preguinha aqui do clochard, que vai ficar sobrando aqui pra cima. Costurando aqui o cos.
Agora eu vou virar aqui pro lado direito para que nós possamos medir aqui as pences antes de fechar o gancho, né? Já tirou os alfinetes aqui, eles próprios mesmo eu vou usar. Então aqui, ó, olha só, eu vou fazer essa preguinha dessa forma. Aqui. Aqui, ó, como eu já marquei, né? Eu vou unir e viro a sobra aqui pra dentro. Dessa forma. E eu creio que você já consegue visualizar aí, já dá pra conseguir visualizar o modelo aí, clochard, né? Que tem esse diferencial aí de ter essas preguinhas aqui sobrando pra cima. E é uma calça mais folgadinha. Pra prender aqui, eu vou fazer uma costura aqui de 2 centímetros apenas. Partindo do cos, da minha costura aqui do cos, você pode observar, dessa costura até aqui 2 centímetros é o que eu vou fazer para poder prender a preguinha. Então, vamos lá. Com cuidado para não prender a parte de dentro aqui da calça. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Olha só, já está quase pegando forma. Agora nós vamos unir aqui entre pernas, tá bom? Eu vou virar aqui novamente. E aqui é importante que essas duas costuras aqui do gancho, né, fiquem unidas uma com a outra. Então, para que isso aconteça, eu já coloco aqui um alfinete para que essas costuras não fiquem desencontradas e aí sobre lá na barra. Eu confiro aqui a barra da calça. Então, tá dando, né, o comprimento certinho aqui. Olha só, não tá sobrando nada. Então, eu posso começar a costurar daqui. Mas vamos ver o outro lado? Aqui, com o alfinete no meio, unindo as duas costuras, eu confiro aqui também a minha costura de entreperna e vejo que não tá sobrando nada, ó. Assim. Aqui não sobra. Esticando aqui, aqui também não sobra. Então, eu posso começar a minha costura daqui mesmo e toda a extensão aqui do entreperna e costurar. E já já a minha calça clochard já estará prontinha para ser usada. Agora overlocar ou passar o zigue-zague entre pernas para finalizar. Agora que eu já costurei a pence, né? Então eu vou passá-la dessa forma, que ela vai ficar abertinha. E assim, questão de gosto, você pode deixar ela só pra lateral, mas aqui ela vai ficar, eu acho, mais bonitinha, né? Que a gente costuma chamar isso aqui de prega fêmea. A prega macho é quando fica aqui por lá fora. A fêmea, ela fica pra dentro, como você vai ver quando eu virar a calça. Então aqui eu coloco o alfinete só pra segurar. E depois eu viro pra você ver. Porque antes de virar, eu vou aproveitar que eu já liguei o ferro aqui também. E vou passar a barra. Eu quero fazer uma barra mais larguinha pra poder virar ela, né? Fazer tipo a barra, a gente chama de barra italiana. Então, ela será com 6 centímetros, que é o que eu vou dobrar aqui pra dentro. Seis centímetros em toda a extensão aqui da minha calça. Fica marcado.
Nesse aqui também a mesma coisa. Isso. Isso. 6 centímetros. E aqui eu já dobro lá na máquina e dou essa costura aqui, fazendo a minha barra. Aqui também, como eu já estou aqui no ferro, eu vou aproveitar para virar os passadores. Aqueles retalhos que eu tinha cortado, falei que ia fazer só 2, mas aí eu percebi que no corpo fica melhor se eu colocar o passador também atrás e a faixa circundar toda a calça, não só a frente. Então aqui eu cortei uma tira de 6 centímetros por 12 centímetros de comprimento. É o suficiente, tá? 6 por 12. Aqui, aquela mesma peça que eu usei para virar o elástico, ela vai me servir também para fazer aqui, virar o meu passador. Eu prendi aqui, né? E agora eu vou inserindo ele aqui dentro e vou virando. Esse é um pouquinho difícil, mas dá super certo. Então aqui, né? Eu consegui virar passador, ok. E aqui eu posso passar o ferro e pespontar, né? Que eu vou passar uma costurinha de um lado e do outro. Com os outros 3 vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou aproveitar que já tá tudo passado, então vou costurar todas as partes aqui que eu passei. E é importante você ligar o ferro e já passar tudo que tiver que passar, para não ficar, né, gastando energia. Então aqui, ó, a minha barra já tá passadinha, eu vou fazendo a outra dobra aqui com a mão mesmo, para ela ficar dobradinha. Essa costura é um pouco, talvez vai achar um pouco trabalhosa, porque a calça está com a boca fechada, né? E aí você tem que ter muita atenção para não costurar o tecido de baixo. Mas devagarzinho você consegue fazer isso aqui sem dificuldade. Por isso que é importante passar antes, para não ficar torto. Aqui a mesma coisa nós vamos fazer do outro lado para que a barra fique costurada. Costurei aqui a barra normal, né? Para ficar assim uma barra italiana, para fazer aquele fingimento de barra italiana, o que que eu faço? Eu puxo aqui com o dedo de um lado e do outro, olha só. Isso aqui. De um lado e jogo um pouco do que tá aqui, do tecido da dobra que tá por dentro, eu jogo aqui um pouquinho pra fora. Tá vendo? Vou ajeitando aqui, ó. Aí fica aquela barra, tipo, de alfaiataria, né? Aquele aspecto. Olha só. Joguei. Passa o ferro aqui. Fica tranquilo. Mas eu gosto, para poder garantir, vou colocar o alfinete aqui antes, para ela não desdobrar. Aqui também. E aí, para não correr o risco dessa barra desdobrar, até quando a pessoa lavar, joga na máquina, né, ou no taquinho, o que que eu faço? Eu vou dar uma costura aqui, mas bem dentro dessa costura aqui, para ficar invisível, desse lado e do outro lado. Aqui. E agora aqui também desse lado, ó. Veja que a costura da barra tem que ficar encontrada com a costura da calça da lateral, viu? Aí eu vou fazer uma costurinha aqui pra prender. E essa barra fica linda. Aqui pra você ver que
praticamente a costura lateral ela não aparece e a barra fica modelo de barra italiana, sem ter muito trabalho para poder fazer. Aqui eu tenho a barra comum do outro lado que eu vou fazer e aqui eu tenho a barra italiana na minha calça clochard. Você pode fazer isso num short de alfaiataria, numa calça social, fica muito bonito. E a mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Vou espontar os passadores agora, porque a minha barra já está pronta. Já vou encontrando um com o outro aqui. Ponto fino, né? Acho que fica mais elegante para essa peça. Agora do outro lado também. Agora eu posso separá-los para poder colocar na calça. Veja que eu cortei esses passadores com 12 centímetros, mas não vai ser necessário que seja, né, esse tamanho todo, mas eu deixo para cortar depois. Então eu vou colocar um passador aqui do lado da minha pence. Aqui. E o outro também aqui eu vou posicionar praticamente em cima, né, não do lado, em cima da pence. Isso. E o outro passador eu vou colocar no centro das costas aqui. Então, aqui eu quero que esse babadinho aqui fique pra cima. Então, eu vou dobrar essa quantidade aqui e o tamanho que eu preciso eu vou deixar aqui abaixo. Depois eu corto o excesso aqui por dentro, enfim. Bem, aqui, né, ele reforçou a pence que sobrou aqui, também serviu para isso o passador. E eu quero deixar o meu passador com 7 centímetros. Então, eu vou dobrar todo esse excesso aqui para dentro. Vou medir 7 centímetros. Então, todos os outros vão ficar com 7 centímetros. E aqui, então, eu posso agora costurar. Colocar o alfinete para prender essa dobra que eu fiz, ok? E agora é só costurar. Depois cortamos o excesso. Não esqueça do retrocesso no passador, para que depois, por ser muito grosso, né, a quantidade de tecido aqui por dentro, porque senão pode correr o risco de descosturar, né? Se você não reforçar a costura aí, dando pelo menos um retrocesso aí de 3 costuras. Aqui tá colocado o passador e aqui eu posso cortar o excesso aqui pro lado de dentro, porque já finalizei, já deu tudo certo. Eu gosto sempre de cortar o tecido pro final. Vamos fazer a mesma coisa com os outros 3, deixando com 7 centímetros. Então, aqui eu coloquei a traqueta, fiz a barra italiana, né, como eu queria. Tá faltando para finalizar, tipo, a cereja do bolo, que é a faixa. Então, vamos fazer a faixa, vou deixar a calça aqui de lado, que tá praticamente finalizada, né. E aí, vou te mostrar aqui. A faixa eu cortei a largura toda do tecido, que é 1,40 por 10 centímetros. E agora eu vou fechá-la. Aqui na ponta eu fiz um corte assim na diagonal. Como que você vai fechar? Você vai costurar em volta dela, né? Dobrá-la ao meio e costurar em volta unindo as duas partes. Porque aqui é uma faixa dupla, eu acho que o acabamento fica mais bonito. Aí você deixa uma aberturinha mais ou menos no meio dela para poder você virá-la. Aí eu vou deixar uma aberturinha aqui de mais ou menos uns 4 centímetros é o suficiente, tá? Dá o retrocesso, ok? E prossegue aí fechando a faixa, porque é por aquela aberturinha ali de nada que você vai virá-la.
já chegando no final, faz bem esse cantinho aqui. Sigo, retrocesso para finalizar e agora é só cortar, ok? Vamos então virar essa faixa e passar. Esses cantinhos aqui eu costumo cortar, não muito, né? Quadrar eles um pouco. E aí, para que quando virar, eles fiquem bem definidos, né? Aqui eu dou 2 dobrinhas aqui no excesso, ao invés de cortar muito, uma socadinha aqui com o cabo da tesoura. Aqui eu faço a mesma coisa. E aí, para quando eu virar, ele vai ficar bem definido, esses pontinhos. Aqui eu insiro a tesoura, agora que eu joguei pra dentro, e vou percorrendo todo esse canudo aqui, até sair no buraquinho aqui que eu deixei, que é esse aqui. Aí antes de sair com ele todo, eu já vou aqui com a ponta da minha tesoura, eu tô com a tesoura fechada, viu? Pra não correr o risco de furar o tecido. E aqui eu vou já definindo aqui as pontinhas aqui da minha faixa. Então, já virei ela aqui. Aqui, ó, já posso passar. Ficou bem definida aqui a faixa. Aqui. E agora o outro lado, a outra ponta, vou fazer a mesma coisa. Corta a pontinha aqui. A outra aqui também, com cuidado para não cortar a costura, viu? Aqui eu vou dobrar de um lado, do outro. Vou socar aqui com a pontinha da minha tesoura. Aqui também nessa ponta a mesma coisa. Pra já ficar dobradinho. Agora eu vou enfiar esse tecido aqui pra dentro. E vou com a minha tesoura fechada, viu? Pra não cortar. Vou enfiando aqui. Agora aqui o caminho é mais longo, né? Porque tava lá na ponta. Mas dá certo também, pode ter certeza. Se você tiver algum outro objeto em casa, tipo, aqui eu costumo usar até mesmo um lápis, uma coisa assim do tipo, ajuda. Tem uns viradores também que a gente compra aí no armário, mas eu ainda não experimentei como que é que funciona. Mas aqui já está chegando aqui na ponta. Está quase lá. Isso. Isso. Pronto, saiu aqui do outro lado. E agora a pontinha aqui, né? Nós precisamos defini-la. Que é a parte mais assim, que vai ficar visível na faixa, né? Você vai puxando aqui. Com um alfinetinho também, você pode puxar aqui, ó. Buscar lá dentro, a pontinha aqui. A sua faixa, aqui do lado da mesma forma. Você busca aqui. Aí você consegue fazer uma pontinha bem definida. E agora nós podemos passá-la. Para depois, você pode pespontar ou não. Aqui eu vou optar por pespontar, por se tratar de um linho, né? Tecido de linho fica mais bonito, mas se for um crepe, uma seda, talvez não tenha necessidade. Mas uma sarja, uma tricoline. Aqui essa faixa eu estou fazendo para colocar na calça. Então, o tecido é mais grossinho, eu acho que vai ficar melhor se tiver pesponto em todo ao redor dessa faixa. E no pesponto eu aproveito e vou fechar a abertura que eu deixei. Olha só, essa abertura aqui foi a abertura que eu deixei para poder virá-la. No pesponto, quando passo o pesponto todo ao redor, essa abertura já vai ficar fechada. Super fácil, não é? Aqui eu vou abrir melhor a costura, que essa é importante. Antes de ir para a máquina fazer o pesponto, deixa eu te mostrar aqui a barra italiana, que nós precisamos passá-la para que ela fique bem definida de um lado e do outro. Ok? Aqui também eu já posso ir
abrindo as costuras, tirando as linhas da calça. Gostaria de mostrar pra vocês ela no corpo, mas é pra minha filha e ela não vai querer aparecer, com certeza. Mas assim, achei que ficou uma peça linda, acho que vou fazer uma pra mim também. E eu quero mostrar ela toda prontinha com a faixa pra vocês daqui a pouquinho. Deixa eu dar o pesponto na faixa. Então aqui a calça está finalizada, aqui as preguinhas com traqueta. Aqui eu já amarrei a faixa pra você ver. Olha só a barra, como ficou. Perfeita a nossa barra italiana falsa, né? Vamos dizer assim. E as costas com elástico, que fica bem regulado aí na cintura, né? Dispensa ajuste e dispensa também colocar zíper. Por ser de elástico, ela passa perfeitamente aí no quadril. Agora eu espero você aí fazer uma também e coloca aí nos comentários o que você achou.